A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o João. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu quero falar com os irmãos acerca de um Deus que tem pra gente novidade de vida, sabe? E hoje, quando eu gravo esse vídeo aqui, é dia 2 de abril, mas eu vi aqui na minha anotação que Deus começou a ministrar comigo essa palavra no dia 24 de março. Ou seja, já tem mais de uma semana que essa palavra aí está no meu coração. E eu senti de hoje vir aqui e compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem colocado no meu coração, amém? Que é um Deus que tem novidade de vida para a gente viver todos os dias da nossa vida. Esse vídeo aqui é para você que sente que sua vida parece que é monótona, parece que não anda, não sai do mesmo lugar, parece que você não parece, mas você de fato está vivendo as mesmas coisas há muito tempo, não vê nenhuma novidade, não vê nada de novo acontecendo. E essa palavra aqui, Deus colocou no meu coração para dizer para você que Deus tem coisas novas para você viver, Deus tem novas etapas, Deus tem lugares novos para te levar, Deus tem coisas novas, promessas para te entregar e mudar totalmente a sua rotina, mudar totalmente o seu dia a dia, tá? Então, vou ler aqui para os irmãos em Gênesis, no capítulo 21, que é justamente o capítulo onde Deus entrega a Abraão a promessa que tinha lhe feito, que é justamente o nascimento de Isaac. E diz assim, a partir do versículo 1: E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus tinha falado. Agora eu vou pular aqui para o versículo 5, e diz assim: E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Versículo 6, E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. No versículo 8, diz assim: E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Então, somente até aqui, essa história aqui, meus irmãos, é acerca do cumprimento da promessa que Deus tinha feito a Abraão sobre o nascimento de Isaque. E o que mais me chamou a atenção aqui, que há mais de uma semana eu venho refletindo nisso, é que, sabe, Abraão ele já era idoso, né? Ele já era velho, ele já estava se aproximando dos seus últimos anos de vida, quando Deus visitou ele com o cumprimento de uma promessa. E essa promessa ela mudou completamente a vida de Abraão, mudou completamente o dia a dia de Abraão. Você imagina, irmãos, uma pessoa já com 100 anos de idade que achou que de repente já tinha vivido tudo que tinha para viver, já tinha passado por tudo que achava que ia passar e já estava ali, acreditava ele no fim da sua vida, com uma rotina, com um dia a dia, com tarefas que fazia diariamente, né? Quando Deus visitou ele com o cumprimento de uma promessa. E essa promessa mudou completamente a rotina dele, mudou completamente os afazeres dele, as preocupações dele, porque agora ele tinha um filho. E o filho, irmãos, muda completamente a vida de uma pessoa, de um casal. Agora tem tarefas a se fazerem, tem uma criança para cuidar, uma criança para crescer, uma criança para você alimentar. E aquilo lá trouxe alegria para os dias de Sara, como ela disse aqui no versículo 6, Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Ou seja, Deus trouxe alegria para os dias de Sara, irmãos. E aqui no versículo 8 diz que ele fez um grande banquete. O banquete esse foi, podemos considerar assim, uma festa, né? Uma vez que a Bíblia fala de banquete, é também uma festa, não deixa de ser. E você imagina alguém, então, que até então tinha convicção de que seus dias na terra eram aqueles mesmos, que tudo que ele tinha que passar ele já passou, não tinha nada de novo para ele viver, quando Deus visita aquela família com uma promessa que muda, que traz alegria, que agora a casa que era a mesma, monótona, agora está em festa. E essa palavra me deixou muito reflexivo, irmãos, porque Deus ele nos chama para viver em novidade
de vida. Deus tem novidade para os nossos dias. Sabe, irmãos, aqui no livro de Romanos, no capítulo 6 e no versículo 4, diz assim: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, assim como Jesus foi ressuscitado, assim nós também andemos em novidade de vida. Isso significa, irmãos, que mesmo no tempo de espera, que nós temos que esperar para receber a promessa, Deus tem novidade para o nosso tempo de espera. E eu peguei aqui 2 exemplos. O exemplo da vida de José, do Egito, e o exemplo da vida de Davi, só para a gente terminar essa reflexão aqui. Porque José, ele desde o momento em que ele recebeu a promessa de Deus, através de um sonho, até o cumprimento dessa promessa, se foram aí 13 anos da vida de José. Só que a gente olha assim, 13 anos de espera, poxa, é muito tempo de espera. Só que esses 13 anos foram anos que José teve novidade de vida também. Mesmo sendo um tempo de espera e mesmo acontecendo das piores coisas com José, afinal ele foi vendido como escravo, depois ele foi preso e ficou anos aí em cada uma dessas etapas. Em cada um desses momentos José teve novidade de vida, sabe? Quando José chegou na casa de Potifar, ele virou governador daquela casa, ele virou administrador daquele lugar, tudo que se tratava daquela casa era ele quem respondia, era ele que administrava os negócios. E José também, quando foi preso, Deus estava com ele ali, ele fez José ganhar a confiança do carcereiro, e agora José que comandava todos os presos ali, José tinha responsabilidade dentro da cadeia, José ele tinha coisas a cuidar, a fazer, tarefas dentro da cadeia, e não ficou ali somente preso durante anos esperando o dia que Deus ia cumprir a promessa dele. E Davi da mesma forma, irmãos, desde o momento em que ele foi ungido como rei e chamado por Deus, quando ele estava no pasto cuidando das ovelhas do seu pai, até o momento em que ele virou de fato rei sobre Israel e sobre toda Jerusalém, se passaram muitos anos também. Só que nenhum desses anos da vida de Davi foi monótono. Todos esses anos Deus tinha novidade para ele, Deus tinha novas etapas, Deus tinha novos, até gigantes, novos inimigos para enfrentar. Mas o fato que eu estou querendo dizer aqui, irmãos, é que Deus tem coisas novas para a gente viver. Se você está muito tempo vivendo a mesma coisa, sua realidade não muda, eu estou aqui para te dizer que não é isso que Deus tem para você. Não é essa vida que Deus planejou para você. Ainda que, irmãos, você esteja num momento de espera, num tempo de espera na sua vida, que Deus te prometeu, e entre a promessa até o cumprimento dela tem um deserto que você precisa passar. Ainda assim, no deserto, Deus te chamou para viver em novidade de vida. Deus te chamou para viver em coisas novas. Eu digo por mim também, no momento em que eu estava passando pelo deserto, eu tive que ali, alguns meses da minha vida, eu tive que esperar, mas não se passou muito tempo vivendo a mesma rotina, as mesmas coisas. Eu tive etapas novas durante o meu processo com Deus, durante o meu deserto com Deus. E é assim que Deus faz, irmãos. Deus não chamou ninguém para viver anos e anos na mesma rotina, na mesma mesmice, nada muda, nada acontece. Não é essa vida que Deus planejou para você. Se esse é o seu caso, se você está vivendo isso agora, Deus nos chamou para viver novidade de vida todos os dias da nossa vida, irmãos. Se você acha que você já viveu muita coisa, já passou por muita coisa, se prepara. Se aqui, como Romanos está dizendo, se você foi sepultado com Deus, né, com Jesus na morte pelo batismo, Deus também te chamou para andar em novidade de vida, sabe? Deus tem coisas novas para você viver. Deus tem novas etapas, Deus tem novos lugares para te levar, Deus tem novas promessas para te entregar. Há mais de Deus disponível para você conhecer. Deus não te chamou para viver na mesmice, na mesma rotina, que entra ano e sai ano, a sua vida não muda, as coisas estão no mesmo lugar. Se isso está acontecendo, irmãos, saiba que tem alguma coisa de errado. Não é normal, não é o que Deus preparou para você. Tá? Se isso está acontecendo, porque isso pode acontecer, assim como aconteceu com todo o povo que estava no deserto,
Quando relata pra gente na Bíblia, nos livros de Êxodo, Levíticos e Números ali, o povo que era para ficar 40 dias no deserto virou 40 anos e praticamente a maioria deles morreu lá no deserto, ou seja, viveu aquela realidade até a morte, não teve novidade de vida, não teve cumprimento de promessa, porque estavam em desobediência com o Senhor. Viveram rebeldia com o Senhor, viveram desobediência e morreram no lugar do deserto, no lugar que era só para ser uma passagem. Então, se está acontecendo isso com você, irmãos, tem alguma coisa errada. Você precisa orar a Deus, precisa pedir discernimento a Deus, precisa entender a vontade de Deus para sua vida, porque a novidade de Deus ela só vai chegar também quando a gente está no caminho de Deus, quando a gente está cumprindo a direção, seguindo a direção que Deus tem para nossas vidas. Fora dessa direção, a gente não vai ter novidade de vidas, irmãos, tá? Então, eu quero deixar para você essa reflexão aqui hoje, um Deus que tem novidade de vidas pra gente, ainda que você esteja no deserto, ainda que você esteja passando por processos. É normal, às vezes, você ficar meses, né, vivendo ali a mesma rotina, vivendo as mesmas coisas, mas não é normal você ficar anos e anos, você vivendo a mesma rotina, as coisas não mudam, tá tudo do mesmo jeito. Não, isso daí não é o que Deus tem para você, não, tá? E eu convido você a não aceitar essa realidade, irmãos. Você não se acomodar com essa realidade, porque não é a realidade dos céus para sua vida. Pode ser a realidade de qualquer outra coisa, mas não é a realidade que Deus tem para sua vida. Então, se você está vivendo isso, eu convido você a não aceitar e você buscar a Deus, porque Deus tem coisas novas para você viver. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que há um tempo determinado para cada propósito debaixo do sol. Amém? Eu quero deixar essa palavra aqui para você. Se gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreva no canal e Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.